Olá, olá, boa noite a todas que estão aqui, Mulheres Inquietas. Hoje uma live muito especial, mas eu quero dar boas-vindas para quem está entrando agora aqui no perfil, é a primeira vez que entra aqui no perfil. Quero te dar as boas-vindas, seja muito bem-vinda ao projeto Mulheres Inquietas, que vem falar de assuntos que permeiam, né, a nossa condição de ser inquieta. Então, eu conheço muitas mulheres inquietas, algumas são conhecidas como multipotenciais, também pode ser, a nomenclatura não importa, né? O importa é que a gente nessa vibe muito louca, que a gente tá sempre querendo fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e aqui a gente fala, eu venho falar com vocês, trazer parcerias, trazer outras gurias que são da mesma pegada, na mesma vibe, pra gente conversar a respeito disso. Então, se tu tá vendo essa live depois que passou no replay aqui lá no IGTV, e tu quiser passar um pouquinho pra frente, agora vem as boas-vindas, a introdução, e tu quiser ir direto pro assunto, tu dá uma passadinha pra frente, né? Se não, eu te convido a ficar aqui também, que é bem legal, bem interessante essa parte introdutória. Bom, para quem me conhece, né, seja muito bem-vinda de novo. Eu fiquei um tempinho sem fazer lives, né, e depois eu vou explicar o porquê, tem um porquê, muitos projetos, né, mulher inquieta é assim, muitos projetos, então estava envolvida num outro movimento e aí dei uma pausa aqui, mas hoje eu tô vindo com força total, cheguei chegando, voltei voltando, né. E para quem não me conhece, eu sou a Francine, eu sou a anfitriã do projeto Mulheres Inquietas, né? Idealizadora desse perfil para a gente conversar sobre a ser inquieta, como que é ser uma mulher inquieta, né? Hoje em dia, o que é ser uma mulher inquieta, quais são os desafios que a gente encontra de ser uma mulher inquieta. Então eu converso, trago alguns assuntos, trago conteúdos nessa atmosfera, né? Eu tenho 40 anos, sou gaúcha, não sei se dá pra ver pelo meu sotaque, né? Todo mundo diz que sim. Eu não sinto sotaque mais, mas todo mundo diz que sim, né? Seja bem-vinda, Rejane, seja bem-vinda ao meu perfil. Um beijo, a Rejane é uma mulher porreta também, tem bastante desafios e é uma mulher inquieta do RM, né? Então, eu dou uma olhadinha aqui porque eu preciso ver o meu cronograma. Então, quem vai chegando, seja muito bem-vinda. Espero que goste aqui da live. E eu tenho a tradição sempre, antes de começar qualquer live, antes de fazer qualquer collab, de qualquer conversa, eu gosto muito, eu tenho lido muito nesse meu movimento novo, né? Eu tenho lido muito o Mulheres que Correm com Lobos, né? É um livro muito profundo, tem que ler aos poucos, ser digerido aos poucos. E desde que eu comecei, um pouco antes de eu começar o perfil, eu já vinha acompanhando e lendo esse livro, entendendo, né, essa parte do feminino que eu não tinha muito, então eu tô resgatando essa parte do feminino. Esse livro, para quem não conhece, é esse aqui, Mulheres que Correm com Lobos, da Clarice Piccola, né? Hoje em dia é meio que uma leitura, não vou dizer obrigatória, porque ninguém é obrigado a ler nada, né? Mas é uma leitura muito indicada para as mulheres que querem entender um pouco mais da parte feminina. E sempre antes de começar uma live, eu dou uma mentalizada aqui e peço, né, uma orientação, uma mensagem para deixar, e abro o livro e vejo a página que tá. Então, hoje acabou, olha, não é coincidência, as coincidências não existem, mas acabou caindo uma coisa muito legal e muito pertinente com o assunto que eu vou conversar com a Bruna hoje, que a Bruna já tá por aqui, mas vai ser bem legal e linkou, né? Acabou linkando sobre o nosso assunto. E eu vou ler esse trecho para vocês entenderem do que eu tô falando. Diz assim: a psique e a alma das mulheres também têm seus próprios ciclos e estações de atividade e de solidão, de correr e de ficar, de se envolver e de se manter distante, de procura e de descanso,
de criar e de incubar, de participar do mundo e de voltar ao canto da alma. Enquanto somos crianças e meninas, a natureza instintiva percebe todas essas fases e ciclos. Ela paira bem perto de nós e nós estamos conscientes e ativas em períodos diversos, segundo a nossa decisão. Então, essa parte da gente resgatar, entender esses nossos ciclos, né? Então, hoje que a gente vai conversar a gente botou como ciclos menstruais, mas pode ser qualquer ciclo. Os ciclos internos que a gente como mulher tem, né? E a gente sabe quais são, todas que vão escutar essa live sabe quais são os ciclos, sabe quais são as partes que a gente tem que resgatar, a hora de parar e a hora de correr, né? A hora de calar e a hora de falar. Então, por algum tempo a gente perde isso, mas depois a gente acaba resgatando, né? Sentindo esse chamado da gente respeitar e olhar o que a gente precisa entender que a gente tem que fazer naquele momento, né? Existem ciclos na nossa vida que são ciclos mais intensos, ciclos que pede pra gente recolher e outros ciclos que pede um equilíbrio, né? Então, achei muito pertinente essa parte do livro com o que eu vou conversar, as nossas estações, né? O que eu vou conversar com a Bruna, e eu acho bem interessante toda a mensagem que traz esse livro. Bom, eu vou pedir para quem estiver aqui, se puder mandar um aviãozinho, puder dar coração nessa live, vai ser bem legal, para nos ajudar a que outras mulheres vejam essa parte da conversa com a Bruna, que a gente vai conversar sobre o ciclo menstrual nas atividades físicas. A gente, mulherada, que quando a gente começa a fazer atividade, todas têm o seu ciclo menstrual, a parte hormonal, e que isso acaba impactando. Então eu vou conversar com a Bruna sobre isso, tá? E aí, antes de chamar a Bruna, eu vou dizer um pouquinho como que eu conheci a Bruna, né? Que depois a Bruna vai entrar, vai se apresentar. Mas eu conheci a Bruna através de uma amiga em comum. Eu já, para quem não sabe, eu treino desde 2019 triatlo. Eu ia fazer uma prova em 2020, então eu vinha treinando puxado em 2019. E aí, no final de 2019, eu conheci a Bruna, né? Eu conheci a Bruna por perfil, assim. Nós não nos conhecemos pessoalmente, né, Bruna? Mas daqui a pouco a gente vai se conhecer. Isso não impede de eu ser muito próxima da Bruna, porque a gente conversa bastante. Ela é minha coach, eu chamo ela de minha coach, porque ela é a pessoa que me dá meus treinos, que fica em cima, que tá sempre conversando comigo. Então a Bruna entrou na minha vida para me ajudar na preparação do triatlo. Aí veio a pandemia, né? E aí as provas foram sendo adiadas, e eu e a Bruna continuando treinando. E nesse meio do caminho, eu acabei descobrindo uma endometriose também, né? E a Bruna foi meu suporte, foi minha ajuda, assim, para quem vinha sempre treinando. Foi uma fase bem difícil, porque deu uma baixada geral, assim, nos meus treinos, né? Baixou hormonalmente, baixou bastante. E aí a Bruna sempre segurando ali, incentivando, que isso... Vocês vão ver na live que a Bruna tem muito isso, assim, ela te passa muita confiança, ela te passa muita vontade e te passa que ela gosta do que ela faz. Ela não faz isso por esporte ou... Não, tem esporte, né, óbvio. Mas ela ela te passa que ela realmente gosta do que ela faz. E ela faz com amor e ela passa isso. Então eu vou chamar a Bruna, né, pra entrar, pra ela se apresentar. E pra gente depois, no meio da conversa, a gente vai conversar como que a Bruna vai dar a perspectiva dela, como ela me conheceu, e a gente vai tocar nesse assunto. E vamos embora pro assunto. Bruna, eu vou te puxar pra nossa live, beleza? Deixa eu te achar aqui. Bruna, deixa eu tomar uma água, que já tô com sede. Bruna, cadê você? Bruna, seja bem-vinda. Odonto Speed, outra querida lá do RME. Olha a mulherada do RME aí aparecendo.
Onde está a Bruna? Bruna, tu caiu, Bruna. Vamos ver. Ver se ela vem agora. Bruna! Onde está você, Bruna? Eu não sei onde está a Bruna. Bruna, você está aí, Bruna? Me dá um oizinho de novo, Bruna, por favor. Que eu te perdi no meio da live, Bruna. Eu não sei onde está a Bruna. Gente, eu tô... Alguém pode me dizer se eu estou ao vivo? Que agora até na dúvida se eu estou ao vivo eu tenho. Deu uma pane aqui nas minhas coisas, eu não consigo ver mais ninguém, gente. Bruna, onde está você? Me manda um... Vamos ver se eu consigo puxar a Bruna de novo aqui. Eu não tô conseguindo te puxar, Bru. Ah, acho que agora vai. Agora foi. Eu disse, o que que acontece? Deu uma pane aqui também, daí saiu e voltou agora. Então tá, então tudo certo. Tá aqui, Regiane. Chegou a Bruna. Eu vou baixar um pouquinho aqui o meu tripé, porque ele... Acho que vai ficar melhor. Pior é que meus comentários ficaram tudo na metade da tela. Agora ficou um vucu-vucu, mas vamos que vamos. Deixa assim. Aquela live foi feita pra dar errado. Exatamente, pra ver como é que a gente se sai na live, né? Tudo bom, Bruna? Tudo ótimo! Contigo, Fran. Tá frio aí também, né? Ah, tá friozinho. Fez calorzinho de manhã e de tarde voltamos ao frio, né? Vamos lá, Bruna. Eu quero que tu te apresente. Eu falei um pouquinho como que a gente se conheceu, que a gente não se conheceu ainda, né? A gente se conhece virtualmente. E eu quero que tu te apresente um pouco, diga para as gurias aí quem que é a Bruna, né? Então, já vi um pouquinho tu falando, adorei até o livro que tu leu ali, a frase. Também acabei trazendo uma frase, vou ler. Tá conseguindo Caiu ler? só, né? Então, primeiramente, agradecer a oportunidade de convite, né? Primeiramente, o convite de ser a tua treinadora, triatleta, que tá sempre firme e forte nos treinos. E agradecer também a confiança de me convidar para estar aqui, dando a minha palavra, dando a minha contribuição. Eu sempre trago mais relacionado ao exercício físico, a minha experiência e também esse assunto totalmente pertinente a nós mulheres, né? Então eu fiquei super feliz. Na realidade, a Fran primeiro veio com um pedido para a gente falar um pouco sobre exercício físico. Então eu estava pensando, o que eu vou abordar sobre exercício físico? Até porque eu acabo, na minha graduação, fiz mestrado na área de desempenho humano. Então eu pensei, bom, eu vou trazer algo mais para a parte do feminismo mesmo. A gente fala o sagrado feminino, né? Algo que é mais íntimo de nós mulheres. E eu pensei, se eu abordar de repente algo sobre o desempenho físico, né? A gente às vezes tem que ter um olhar maior para as questões hormonais da mulher, que afeta também o desempenho físico. Então eu lembrei que em 2018 eu fiz uma apresentação sobre o ciclo menstrual e a resposta hormonal da mulher no exercício físico. Então eu lembrei que poderia ser um tema completamente pertinente para hoje. Aí eu falei com a Fran, eu comentei ainda sobre a frase que a gente usa, né? As mulheres de fases. Então ficou completamente pertinente. E também fico aqui para depois, pessoal que tiver dúvidas sobre outras relações, exercício físico, sempre sou bem aberta. O que estiver dentro da minha alçada, eu sempre contribuo da melhor maneira que eu puder. Então,
Aí eu trouxe uma frase, né? No dia que eu fiz essa minha apresentação, até tô com ela aqui no PowerPoint. Depois, se der, eu apresento até um gráfico que vai conseguir explicar bem sobre o aspecto hormonal mesmo da mulher. Aí eu trouxe essa frase: ser mulher é entender as fases da lua por ter suas próprias fases. Então... Somos cíclicas, né? Isso, e diferente dos homens que têm questões hormonais estáveis durante todo o período do mês, né? As mulheres, durante um ciclo de 28 dias, que acaba sendo o ciclo médio da mulher, às vezes varia para 21 dias, tem mulheres que já têm ciclos mais prolongados, de 30, 35 dias. Na média, né, a gente considera ali 28 dias, o ciclo menstrual. Então, durante esse período, a gente tem uma alternância, né, dos hormônios, o progesterona, né, e o estrogênio, onde eles vão se modificando ao longo do mês, e por isso a gente tem os nossos momentos que a gente quer ter um maior recolhimento, né, e para o exercício físico, isso é completamente pertinente, porque muitas vezes eu tiro por conta própria mesmo, eu tenho que fazer um treino, já teve dias de eu ter aula de yoga para fazer e tá no período pré-menstrual com uma dor imensa. E tem períodos da vida que a gente ainda tem mais dor. Tem mulheres que falam que nunca sentiram dores da TPM, tem mulheres que sofrem muito com dor de TPM, né? Então, isso para quem já sentiu essa dor, né, de TPM, para ter que fazer exercício físico, a gente sabe que é muito doloroso, eu digo por mim, então eu prefiro naquele dia me recolher. Mas até eu brinco com as minhas alunas, eu tô lá dando personal, tô ali rindo, dando treino, mas por dentro tá rasgando região abdominal. É o day off forçado, né? É o day off forçado, não tem como, né? Tem mulheres que nem tu falou que passam de boa nesse período, assim, sente um leve desconforto, mas tem outras que sofrem bastante, além da dor, do desconforto de estar inchada, alguma coisa assim. As enxaquecas também são muito fortes em algumas mulheres, né? Tem alguns sintomas, até eu trouxe aqui também uma tabelinha dos sintomas físicos e sintomas psicológicos. E também aproveitando a oportunidade, eu tô vendo então o pessoal aí entrando, na minha área, né, eu trabalho com desempenho, trabalho com treinamento funcional, acabo abordando nos treinos da Fran Preparação Física para o triatlon, e a gente respeita esses ciclos também, tanto falando em questões hormonais, ou até, tô com um período que eu tô trabalhando mais, a gente tem que respeitar essas fases, então a gente tem que respeitar a nossa vida, o ciclo da nossa vida. Então, acabei chamando o pessoal aqui das minhas redes sociais, eu dou curso para profissionais de educação física, se tornarem treinadores, né, no método de treinamento funcional. E como tem muito homem que me segue, eu convidei o pessoal, eu já vi que alguns meninos entraram, para compreenderem porque eles não sentem o que as mulheres sentem, e quando alguma aluna comentar que está no período de TPM, é importante a gente ter esse olhar, né, até mais cauteloso mesmo, porque se forçar muito exercícios na região abdominal pode gerar até uma sobrecarga que não vai ser legal. Então, o período da TPM, eu vou explicar já aqui, mostrar uns gráficos para vocês, que é um período de recolhimento e que a gente tem que passar por esse processo, ele é bem importante. A Regiane até falou aqui, tenho muita TPM, misericórdia. Cólica e mau humor. Regiane, isso daí a grande maioria das mulheres tem. E quando junta com o exercício físico, então só piora. Na realidade, tu que tem muita TPM, cólica e mau humor, eu acredito que tu nem queira saber de exercício físico nesses dias, né? Bem provável. Eu até trouxe aqui alguns sintomas, e tem mulheres que têm a soma de alguns ou a soma de outros, ou nem tem sintomas. Eu tenho uma aluna que ela tá com uns 35 anos, ela falou que nunca teve TPM e agora tá numa fase da vida que tá tendo TPM. Então eu vou trazer aqui para vocês listar os sintomas, né, que a literatura traz.
depende de mulher para mulher. Sintomas físicos. Muitas mulheres podem ter enjoos, vômitos, dor, inchaço abdominal, sono e diminuição do desejo sexual, prisão de ventre ou diarreia, acne ou piora de problemas na pele, dor de cabeça, enxaqueca, tonturas, desmaios, sensação de zumbido, inchaço nas pernas e ganho de peso, seios doloridos, alterações do apetite, aumento de alergias e gripes. Aí, às vezes a galera pensa, meu Deus, quantos sintomas? Pode ser que tenha um sintoma. Eu já, até não tá aqui, mas eu já teve período da minha vida que eu já sentia dor ou na lombar ou no joelho no período da TPM. Então é aquela questão de se conhecer também, né? Tu falou dessa tua aluna aí, que aos 35 anos, né, nunca teve... Eu também tive isso, a gente conversou sobre isso, eu nunca tive TPM, assim, TPM que eu digo, né, passar algum desses sintomas de adolescente e na minha fase adulta, eu nunca tive. Eu fui começar a ter também, beirando aos meus 40, eu comecei a ter cólicas fortes que eu nunca tive. Eu nem sabia o que era cólica. Já comecei por aí. Eu sabia que era uma dor de barriga só. E era cólica que eu não conseguia levantar da cama. Eu não conseguia trabalhar e eu nunca tinha sentido isso, né? Então começou gradativamente a aumentar e depois, que nem a gente conversou, eu descobri que era uma endometriose, né? Mas assim, pra ver que depois, eu digo, depois de velha, eu comecei a ter coisa de... né, que eu não tive quando adolescente. Então, é engraçado que às vezes acontece isso mais na fase adulta e na tua última etapa do ciclo, né, menstrual, assim, quando já tá te encaminhando para a última fase. Muitas mulheres eu converso e elas dizem que também começam a ter esses sintomas mais dos 40 para frente. É engraçado isso, né? E como até isso parece ser uma tendência atual, porque antes a gente ouvia falar em TPM, era mais nas jovens, né? E hoje parece que está se prolongando mais para a fase de menopausa e também o quanto que tem de questões da menopausa que ou muito calor ou, né, essas ondas de calor que também atrapalham para fazer o exercício físico. E também o próprio exercício ajuda em algumas questões, né? Mas aí saber dosar o exercício físico. Até eu trouxe aqui... Companhia. Oi? Temos companhia. Meus filhos aqui. E a gente tem uma cachorrinha que ela tá no cio e tem um machinho. Então, o macho também... Não, para quieto. Então, até trouxe alguns termos, né, para compreensão de quem não entende muito bem o que acontece no período menstrual mesmo da mulher. A gente tem um período da menarca, que é considerada a primeira menstruação, e a partir disso a mulher entra no período ovulatório, né, com o objetivo de gerar mesmo um filho, né, e aí a gente vai controlar se o período vai ser ou não propício para essa questão da vida natural. Então, o nosso corpo é completamente perfeito, que a gente tem esse período da menarca. Também ele varia muito, né, a gente vê muitos casos de crianças já com 10, 11 anos ou 14 anos. Então, isso é uma série de fatores que influenciam. Eu vejo assim, no mundo do exercício físico, a gente não pode se bitolar o que está certo, o que é errado, é uma questão natural do ser humano, né? A gente acabou de falar sobre mulheres, às vezes, né, o período de cólica mais no período adulto. Então, são ciclos naturais que a gente tem que respeitar e tem que entender o processo e, claro, ver se está tudo certo com a saúde, porque, assim, toda essa resposta hormonal... a gente tem uma resposta natural, né, ao longo da nossa vida, e de acordo com os hábitos que a gente tem, elas podem estar se alterando. Então, a gente tem o ciclo natural da mulher, passa por esse período da primeira menstruação, a menarca, tem o período ovulatório ao longo da vida, e dependendo ali da mulher, ou 45, 50 ou mais, né, anos, tem o período da menopausa, que é onde acaba esse período fértil da mulher. Então, a gente sabe que, na realidade, o estilo de vida influencia no aumento ou não dos sintomas. E a gente vê a mulherada, assim, que tem uma vida mais no 220, né?
E ali até a Regiane falou, eu me lembrei que geralmente quem tem uma vida muito corrida, tipo, vamos botar assim, que trabalha um trabalho intenso, filho, casa, não sei o quê, passa por anos, que nem eu não sei se foi o caso da Regiane, mas eu já tenho amigas também que tomaram por anos remédio para não menstruar e conseguir fazer todas essas atividades sem ter vamos dizer, esse desconforto, né, que era naquele período que também a gente vem de uma criação, de uma coisa patriarcal, entraríamos em outro tipo de assunto, que a menstruação é ruim, que é suja, que fede, aquelas coisas tudo que hoje vem um grupo de mulheres e vem estudos mostrar que a menstruação não é nada daquilo, né? Ela se tornou isso por conta de uma sociedade que a gente vinha, enfim. Mas muitas mulheres ficaram muito tempo sem menstruar, né? E acaba acarretando isso depois, nessa fase, no final da fase ovulatória que tu falou. Todos esses sintomas que a gente não teve lá, vai ter no final, e muito pior, porque é como se ficasse represado tudo aquilo, né? E quando chega, vem de uma vez só. Então, isso acaba nos atrapalhando, porque já é uma altura da vida e da idade que muitas mulheres que, voltando ao exercício físico, que não faziam antes por conta dessa vida corrida, de não conseguir orar, encaixar na sua rotina, já na parte ali dos 40, que já tem uma vida mais, vamos dizer, uma estabilidade, agora eu vou começar a fazer um exercício, aí começa essa parte prejudicial, né, que aí tá tudo represado e aí começa a vir um monte de problema, endometriose e TPMs fora da época, né, Bruna? Eu não sei se tu deve ter várias alunas com esse mesmo histórico, né? Então, até eu me incluo também nessa questão. Eu já tomei durante 3 anos direto anticoncepcional para justamente não menstruar, porque eu não queria ter desconforto, queria estar na praia, não queria ter esse incômodo no verão. E comecei, na verdade, também ao longo da vida a gente vai vendo que é ou não, né, benéfico para o nosso corpo. E na realidade, quando a gente toma um anticoncepcional, a gente está inibindo, né, a atuação dos hormônios. Então eles, enquanto tem no período fértil, né, o progesterona ele está em alta, o estrogênio está em baixa. A gente vai alternando os hormônios para ter um equilíbrio natural do nosso corpo de acordo com o período que a gente está em cada semana. Então ali quando a gente está tomando o anticoncepcional, a gente deixa tudo igual, tudo equilibrado, sem ter uma alteração, e aí não vem sintomas, porque não tem alteração hormonal. Mas aí o que acontece? A própria menstruação, ela acontece o período ovulatório para gerar, né, como eu falei, um filho. Não gerou, toda essa região, né, do nosso ventre, ela se desmancha e vai embora, e para um novo ciclo vir. Então, se a gente não passa por esse processo, na realidade, a gente, quando vai até para um lado mais holístico, fala muito em liberar as emoções, né, descarregar mesmo. Então, eu vejo como um processo natural que a gente tem que passar, justamente para não estar mexendo no que é o natural, não mexer no hormônio. Querendo ou não, a gente fala, não vou usar alguma bomba para ganhar massa porque é um hormônio artificial. Só que isso acaba sendo uma droga, acaba sendo tóxico para o nosso corpo. A gente fala também, por exemplo, tomar um café quente num copo plástico. Quanto aquilo afeta na questão hormonal? E tudo isso afeta no nosso corpo. Então, a gente vai fazer um processo que vai ser artificial para o nosso corpo, só por uma questão de praticidade ou por questões de nojo, né? Como tu comentou, falando bem o popular, o nojento. Só que passa de ser um processo natural da vida, né? E a gente tem que respeitar esse processo e entender a resposta do nosso corpo. Levando até para o exercício físico, é um período que o corpo pede recolhimento e que a gente pode fazer exercícios mais leves, ou uma caminhada, ou um pedal mais leve, ver a natureza, ou fazer um yoga, ou nem fazer nada. Como eu falei antes, eu já tive período de estar com muita dor e nem querer fazer uma aula de yoga.
Mas aí, Bruna, a gente vai entrar e agora eu vou te atiçar, até porque veio umas perguntas e eu me lembro de mim também, né? A gente vem, a gente que tem essa pegada de atleta e gosta de fazer e tá sempre treinando, cara, dá essa pausa. Não porque a gente quer, não por opção, mas porque o corpo tá pedindo por conta do ciclo menstrual, né, ou parte hormonal, é muito difícil. Uhum. E eu te falo isso pensando até... Eu falo por mim, porque hoje eu já entendo essa coisa assim, que o meu corpo pede o descanso e eu vou dar o descanso porque, né, acendeu o alerta. Mas isso é uma consciência que eu tive agora, 38, 39 pra frente. Antes era uma coisa assim, não, como não vai parar? Não, eu não quero parar, eu tenho que continuar. Performance, eu tenho que treinar natação, eu tenho que treinar bike, eu tenho que treinar funcional e crossfit, tudo no mesmo dia, e eu não posso parar, eu me nego, sabe? Então, até vi uma pergunta sobre isso, como... Não é nem como fazer, porque isso depende da pessoa ter a consciência de que o teu corpo tá dizendo... Para, é hora, entende? Mas assim, é difícil, e eu quero que talvez tu tenha alunas também com essa mentalidade, quem tá no desempenho de alta performance, né? Corredoras, triatlo, surf, seja qual for a modalidade, como que elas lidam com isso? Porque, claro, é que nem tu falou, teu corpo pediu para dar uma caminhada, teu corpo tá te dizendo que não rola tu fazer tudo aquilo, dar uma baixada, a tua mente sabe, mas o teu corpo, ele tá te mandando estímulo pra tu fazer, entende? É uma batalha constante que a gente fica com a cabeça e com o corpo. Como que tu vê isso daí? Como que as tuas atletas de alta performance lidam com isso? Principalmente as mais novas, né? Porque a gente depois, numa certa idade, já se controla um pouquinho mais e tenta compreender esse sentimento. Sim. Então, quando a gente fala até em esporte, a gente sabe que o esporte nem sempre é sinônimo de saúde, né? A gente vê no esporte o índice de lesão é alto, porque é comum no esporte. Então, até... Tu sabe como nos meus treinos eu viso sempre a gente evitar desenvolver uma lesão. E levando agora para essa questão do ciclo hormonal da mulher, pensando em esporte e desempenho, pensa uma mulher chegar numa competição, naquele período de TPM, no período que o desempenho está bem fraco. Então, pensando em desempenho, pensando em performance, o que eu normalmente indico, né, com acompanhamento médico e nutricional, para conseguir avaliar, porque depende de cada corpo. Inclusive tem médicos que indicam, né, tomar um anticoncepcional dependendo de cada pessoa, ou algum outro método que vai alterar ali a questão hormonal. Então eu acho que quando a gente vai falar de atleta, acaba sempre dependendo de cada atleta. Tem atleta que vai ter que ter esse acompanhamento para não menstruar no período da competição, né? E até vou trazer um exemplo meu, assim, eu competi beach tênis ontem na primeira competição, e meu último jogo de treino pré-competição foi no auge da minha cólica, da semana passada, né? Que eu tava nesse período. E assim, aquela dor, eu relutante, vou ter que ir para cumprir tabela. Mas depois que eu tava no processo de aquecimento, como gera um aquecimento também nessa região abdominal, então a gente tem um fluxo sanguíneo do nosso corpo acontecendo durante o exercício, então acabou que ou era efeito placebo, que eu não senti mais dor, mas isso acontece mesmo, quando tu tá no período... tá com cólica, tu vai ser relutante, tu não vai querer fazer. Se puder, descansa, mas se tiver que fazer, a tendência é a dor passar. A dor abdominal, porque a gente tem um fluxo sanguíneo do nosso corpo acontecendo para a gente poder se exercitar, levar oxigênio, sangue para o músculo de exercício. Agora, o que às vezes também pode acontecer é gerar uma dor de cabeça, gerar uma enxaqueca, porque o corpo está pedindo descanso. Né? Então, nesse sentido, nunca aconteceu comigo. Já aconteceu no sentido, ou eu tô no período de cólica e querer descansar, ou se tiver que fazer o exercício,
né, ele acabar ajudar no processo da cólica pela distribuição do fluxo sanguíneo. Porque a gente sabe que no período, principalmente no primeiro dia da mulher, é o período onde a gente tem a maior descamação, né, na cavidade abdominal ali no útero, que a gente acaba tendo aquela dor maior por conta desse desmanche mesmo interno. Então, acontece que com o exercício físico, ele acelera esse processo. Então, tudo é resposta fisiológica hormonal no nosso corpo. Não, com certeza. Eu tive também uma passagem de uma corrida que eu fui fazer. Cara, era uma corrida bem complicada, sobe morro, desce morro, e eu fiquei listrada bem de manhã, assim. Uhum. E, Jesus do céu, foi a prova mais difícil que eu fiz, porque além do desconforto abdominal, eu me sentia minhas pernas pesadas, parecia que eu tava carregando 2 barras de ferro junto em cada perna, assim, sabe? De não conseguir levantar as pernas. E é ruim porque o teu psicológico não ajuda muito também. Então, assim, tu vai pensando, eu tenho que acabar, tô chegando, tem que acabar, eu vou parar. E tu vai... Se tornou uma corrida cansativa mais pelo psicológico, sabe? Eu queria só chegar e eu queria me esticar e me deitar. E foi bem complicado. Então, eu passei por isso e agora no final, porque... Toda a minha vida eu corri e nunca tive esse problema com a minha menstruação, entende? Por mais que tomasse anticoncepcional, eu sempre tinha aquele período que eu menstruava e não sei o quê. E foi no final agora, antes de eu parar de menstruar, porque eu tive por conta da endometriose, eu tive que parar, porque chegou no ápice do negócio, que é que eu descobri a endometriose, né? Então, mas até então... Foi muito difícil. E eu vejo que muitas mulheres reclamam. Até veio algumas perguntas, que nem eu te falei, pra mim, eu tava olhando, e muitas comentaram sobre isso, né? Que se sentem muito pesada para fazer o exercício físico, né? Se sentem, além do desconforto abdominal, pelo que eu percebi das perguntas que vieram, é muito aquela sensação, assim, de estar com 1 quilo, 2 quilos a mais no corpo, né? De tu sentir que não consegue... evolução do que tu tá fazendo, independente do que seja o exercício que tu tá fazendo, né? Não só corrida, mas eu percebi que muitas delas comentaram com relação a isso. E eu também sinto que quando eu tava menstruada, era uma coisa que me deixava muito pesada, assim, sabe? Eu não conseguia, parecia que tu não saía do lugar. Tudo isso tem a resposta hormonal. Eu vou trazer para vocês um gráfico para conseguir entender como que acontece no período da TPM, por que a gente começa a ter mais inchaço, mais cansaço, e qual o período melhor para ter esse processo de treino de alta intensidade, processo também para ganhar massa magra, também tem um período que é o melhor para a gente diminuir o percentual de gordura. Então, tem até mulheres que treinam de acordo com o ciclo menstrual. Então, isso é bem possível também. E mesmo que não treine nesse sentido, saber que naquele período ela tem mais gás, mas o corpo dela está ajudando ela a treinar com mais intensidade. Porque ela vai descansar no período que ela vai ter que descansar. Então, é um processo bem... Tudo, o corpo é completamente perfeito, né? Tudo acontece perfeitamente. E às vezes a gente que acaba complicando, alterando mais ainda. Eu vou trazer outros sintomas psicológicos, como mau humor, irritabilidade, angústia, cansaço, insônia, depressão, ataques de choro, nervosismo, sensibilidade emocional, dificuldade de concentração, ansiedade e baixa autoestima. E também, nesses momentos, a gente está com uma baixa hormonal e por isso que a gente come chocolate, a gente começa a melhorar os hormônios de prazer, serotonina, e também é indicado comer ou chocolate, ovo também é muito indicado. Ele tem mais ainda criptofano, que são, né, substâncias que vão ajudar nessas questões de prazer. Então, chocolate cacau, chocolate ao leite, ovo, são alimentos que ajudam a melhorar essa sensação nesse período da TPM. Legal isso daí. Aí eu vou trazer para vocês agora aqui, deixa eu abrir só, eu adoro esse gráfico aqui, que ele apresenta o ciclo
da mulher, o ciclo menstrual e o exercício. Só vou... Consegue ver aqui? Sim, consigo. Aham. Tá. Então, o que acontece aqui, ó? A gente conta o primeiro dia, é o primeiro dia, né, que teve a menstruação. Tá. Depois, no período natural ou não natural, dependendo de cada mulher, como eu falei antes, pode ser 28 dias em média, ou mais ou menos. A gente conta ali numa contagem de 4 semanas, né, 28 dias. Então, o primeiro dia é o período onde teve o primeiro dia de menstruação e, na média, 2 semanas depois, 14 dias depois, está no auge ali do período ovulatório. Ô, Bruna, a Regiane disse que tá ruim a imagem. Deixa eu ver. Eu acho que a Regiane não vai conseguir ler bem. Acho que a Bruna vai ter que ir falando e a gente acompanhando, porque... Vocês conseguem ver o círculo só do número 1 ao 28? O círculo, sim. As letras é que ficam tremidas e não tem como ler. Tá, é mais só para vocês entenderem, assim, ó, pensando em 4 semanas. A gente divide a semana 1, partindo do primeiro dia da menstruação, a gente tem esse período da menstruação, né? E a partir desse período, o estrogênio, ele estava em baixa, tá? O estrogênio estava em baixa e a progesterona estava em alta, lá no período da TPM, antes desse dia 1, por isso que a gente teve aquele inchaço, aquele cansaço. E aí, com o descanso e alimentos que auxiliam, né, nessas questões de prazer, como serotonina, vai ajudar nesse processo da TPM antes do dia 1. Então, começou a menstruar, tá com o estrogênio em baixa. É um período aqui que a gente tem que ter maior descanso, né, mais repouso. Depois, ali indo para a segunda semana, a gente começa a ter um aumento do estrogênio. E quando nesse período aqui da semana ovulatória, a gente tá no auge do estrogênio e no auge para desenvolver massa magra. Então, para quem treina em alta intensidade, treino HIIT, treino de força, esse aqui, o período pós-menstrual, vai ser o período ideal para treinar em alta intensidade. Entendi. Tá? E já naqueles outros 2 últimos períodos, né, na segunda metade do período menstrual, aquele período ali já é o ideal para a mulher desenvolver treinos mais aeróbios, treinos para diminuir percentual de gordura. Então, nas 2 últimas semanas do período menstrual, né, seria o período ideal para perder gordura. Entendi. E vou te fazer uma pergunta agora, assim, que não necessariamente se tu não souber responder, não tem problema. Uhum. Isso funcionaria também só pra gente, de repente, apontar. Para quem entrou na menopausa também, essa parte da massa magra, do estrogênio, ou muda o gráfico bastante? Então, tu acabou de falar até uma questão bem importante. No período da menopausa, tanto, né, estrogênio, progesterona, eles já começam a decair e manterem estáveis em baixa quantidade. Por conta desse e de outros fatores, né, fisiológicos, com o envelhecimento a gente começa a diminuir massa magra. A gente chega até os 30 anos, atualmente 40 anos, né? Porque o envelhecimento é cada vez mais expectativa de vida maior, mais elevada. A gente falava expectativa de vida 60 anos, isso quando eu era criança. Hoje a gente vê 60 anos é um jovem, né? Então a gente já vê expectativa de vida, já deve estar em 80 anos. Então acredito que isso que eu não falar, a gente falava expectativa de vida era 64 anos, 30 anos era o auge da performance. Hoje a gente vê grandes atletas campeões aos 40 anos, né? Também tem a questão de maturidade e questão também tecnológica, até questões de medicamentos, tudo isso ajuda a gente a ter uma longevidade maior. Mas chega um momento, depois que a gente chega no topo, a gente começa a ter um processo, né, de diminuição de performance,
tem diminuição da massa óssea, da massa muscular magra, a gente perde composição corporal, a gente perde massa magra, e uma das explicações é essa questão hormonal. Então, com essa diminuição no período da menopausa, também é um dos motivos que a mulher começa a perder massa magra, sarcopenia que a gente fala. Eu te perguntei porque tinha uma pergunta que a pessoa falou assim, depois de 45 anos, ela perguntou, né, quando o nosso corpo muda hormonalmente, é indicado iniciar exercício de alta performance ou não é possível ter rendimento satisfatório? Isso foi uma pergunta que veio. Assim, bem legal essa pergunta. Então, na realidade, eu acho que esses processos são individuais também. De maneira geral, a gente sempre vai procurar desenvolver alta performance. Eu até falo assim, falando em alta performance. Por exemplo, eu nem falo idoso, porque tem idosos que dão banho nos jovens. A gente vê numa prova de Ironman, né? Senhora de 70 anos dando um banho. Ela não faria nem a metade do que ela faz. Mas falando num processo que a gente vai levar como natural, em todas as idades, está no auge, né? Vai chegar no período final da vida, que a tendência é que vai diminuir esses índices. Porém, alta performance para uma pessoa de 70 anos, por exemplo, se eu for falar, vou dar um salto num treino de potência. Para uma pessoa de 70 anos, um treino de potência, não falando dos senhorzinhos MacGyvers, como eu dei de exemplo, os triatletas, ou outros atletas de... Então, para eles, alta performance vai ser dar um salto que seja 20 centímetros para o lado, ou um saltinho para frente, ou sentar na cadeira e subir, que é um agachamento. Então, ele tem que estimular esse máximo dele. E a gente vê muito em cardiopatas, treino HIIT, treino de alta intensidade, mas aí tu pensar como é que a pessoa vai fazer cardiopata, independente da idade, e vai fazer um treino HIIT na esteira. Daí tu pensar, vai correr a 13, 14, 15 km por hora. Mas HIIT para ele, o intenso para ele, vai ser fazer uma caminhada a 7 km por hora com uma inclinação de 2%, como se fosse simular um morrinho. Então, independente da idade, a gente sempre tem que sair da zona de conforto. É um dos princípios do treinamento esportivo, o período de estímulo, compensação e pós-compensação. A gente vai sempre melhorando, né? A gente tem um estímulo, a gente adapta e melhora. Dá um estímulo maior, adapta e melhora. A mesma coisa para falar para uma jovem que faz exercício físico, ela só caminhar todo dia 30 minutos, ela vai estagnar. Então, independente da idade, a gente sempre tem que treinar para sair da zona de conforto. Então, vai depender de periodização, vai depender do modo do exercício, vai depender da alimentação. Então, tudo isso influencia. Mas eu acredito que independente da idade, a gente sempre tem que estar estimulando o máximo daquilo que a gente é capaz. Não sei se eu respondi. Respondeu. E deixa eu te perguntar outra coisa, Bruna. Assim, vendo na parte ali do ciclo menstrual, né? Tu acha que tem exercícios para quem sofre muito, assim, ainda que está sofrendo muito, né? Na parte do ciclo menstrual ali, que sabe, quando chega o seu período, sabe que ali vai estar um período tenso, a gente fala, já conversamos sobre descanso, mas assim, existe alguns exercícios ou algum exercício que seria mais indicado quem tem esse desconforto tão forte, assim, porque tipo, que nem eu vou te falar, CrossFit é uma coisa que te exige bastante, né, força, tu tá sempre levantando, a maior parte dos exercícios do CrossFit é terra, é tudo com barra, é tu ficar pendurado em barra, né, supino, essas coisas exigem um pouco mais também da tua parte abdominal. Em compensação, o funcional, ele mescla as duas coisas.
Então, eu te pergunto isso porque tem muitas mulheres que têm dúvidas, assim, eu não vou começar CrossFit porque eu vou estar menstruada e não vou poder mais fazer naquele período, né? Então eu queria alguma coisa que eu conseguisse, mesmo quando eu tô menstruada, que eu consiga fazer. Eu tô te perguntando, assim, o que mais tu vê, porque como tu lida com bastante mulheres, tanto com homem quanto com mulheres, provavelmente já chegou para ti esse tipo de questionamento. Eu sofro muito de TPM, eu queria alguma coisa que eu conseguisse continuar. Eu faço caminhada, mas eu queria botar mais alguma coisa nesses períodos. Eu não sei se tu tem algum exercício que tu indicaria ou que tu... Não que a pessoa não vá fazer outros, né? Mas assim, para quem tem essa dúvida ou tem essa pergunta no ar, se tu pode dar alguma luz. Tá, tu entrou num ótimo ponto, porque é aquele ponto que eu gosto de entrar com as minhas alunas, e porque a gente vê essa maior dificuldade nas mulheres. A gente vê uma dificuldade dessa questão hormonal mesmo. Já vi muito essas questões, não vou fazer tal exercício, tal prática a longo prazo, porque vai ter tal dia que vai acontecer isso. Até a gente está agora vindo com um novo desafio, que a gente fazia um desafio 21 dias de emagrecimento, agora a gente mudou o nome, mudou para Movimente 21, para na realidade movimentar o corpo, tanto na parte da alimentação, do exercício físico, da parte mental, e isso eu trago cada vez mais para o exercício, e eu vejo essa necessidade, porque a gente não pode se bitolar só em um modo de exercício, ou só musculação, ou só treinamento funcional, ou só triatlon. Por que eu falo isso? Se forem ver qualquer artigo científico que fale sobre quais são as principais variáveis, valências físicas que a gente tem que treinar e que tem que ser pelo menos bom, independente da idade. Se é homem, é mulher, independente da idade. Flexibilidade, força e capacidade cardiorrespiratória. Então, se eu treinar só musculação, se eu ter um músculo muito grande, pode ser que eu vá perder flexibilidade a longo prazo. Assim como se eu treinar só flexibilidade, só alongamento, eu não vou ter força, uma massa muscular desenvolvida a longo prazo. E a mesma coisa para a corrida, para o triatlo, se eu só correr, só nadar, só pedalar, não sei se eu vou ter músculo suficiente, saúde no meu corpo, para eu dar conta dessas modalidades esportivas. Então, eu sempre falo do combo. Trabalhar para ter uma boa mobilidade, uma boa força e para ter uma boa capacidade cardiorrespiratória. Então, é isso que eu procuro fazer com as minhas alunas, né? A Fran é uma que ela faz pelo menos 2 vezes por semana um treino de força, que é um treino funcional, porque trabalha todo o corpo. Então, tem os princípios aí do funcional, que até não está falando agora, é outro assunto. Que 2 vezes por semana a gente treina força e trabalha já exercícios de mobilidade no aquecimento, a gente faz liberação miofascial, que também melhora a flexibilidade. Ou se não for treinamento funcional, a pessoa pode fazer uma aula de yoga que trabalhe força e flexibilidade. E existem diversas opções de exercício, então a gente tem que desfrutar das opções que tem para ver aquela que a gente se adapta melhor. E também não ficar só nessa, porque como eu falei antes, se eu for fazer ou só treinamento funcional que vai trabalhar força e mobilidade. Se eu for fazer yoga, trabalha força e mobilidade. Mas é a capacidade cardiorrespiratória, que é a capacidade do meu coração, do meu pulmão, que no triatlo a gente já vê muito. Então, eu sempre falo para as minhas alunas fazerem de 2 a 3 vezes por semana um treino de força, tá? E a gente também tem que pensar em fazer uma caminhada, da caminhada aumentar a intensidade para começar a fazer um trote, aumentar a intensidade para começar a fazer uma corrida, correu 2 km, passou para 3, passou para 5, e aos poucos a gente vai aumentando o estímulo para não estagnar, como eu falei antes. E dessa maneira, o corpo ele vai se adaptando ao exercício, né? A Fran, triatleta, ela sabe que o corpo dela pede a necessidade. A gente até passou por um período de baixa intensidade em treino, mas o corpo, ele pede, eu quero que tu aumente a intensidade na corrida, no pedal. Então, só que para que isso aconteça, a gente tem que ter o gosto, o prazer por algum exercício físico. Então, estimular a conhecer várias práticas. Eu falo mesmo
até para pessoal, assim, antes de trabalhar no online, né? Hoje no online a gente consegue adaptar o treino para todo mundo. Mas antes de vir esse boom online para minha família, que é de outra cidade, eu falava: vai em todos os locais de exercícios diferentes e pede para fazer aula experimental, alguma coisa, tu vai gostar? Exatamente, exatamente. Se a gente não se permitir experimentar, a gente não sabe. O preconceito, né? Eu não gosto. Eu sempre falei isso da meditação e hoje é uma prática que entrou na minha rotina de treinos e eu acho que faz muito bem, assim como a que tu falou e que muitas pessoas não dão muita bola e que é tão importante, que isso é uma coisa que eu aprendi contigo nas outras, com os outros profissionais que eu passei, não era tão batido nessa tecla e que é tão importante, que é a liberação miofascial, né? O aquecimento, a liberação miofascial. Então, assim, até tive algumas coisas, mas não vinha, não era embutido no treino. Era assim, tu chega, faz um aquecimento, já começa a pegar peso, já começa a ir pau na máquina, né? Então, o teu corpo é uma sobrecarga, tu fica com aquilo retido, e uma hora com certeza vai explodir alguma coisa, né? Então, hoje provavelmente as minhas lesões, eu tenho certeza que são acúmulo de coisas que de todo esse período que chegou uma fase, por meu corpo, pela minha idade, por N fatores, chegou uma hora que meu corpo disse assim: não, cara, tens que dar uma pausa, tens que te olhar porque tá alguma coisa errada aqui, né? Então, eu fiquei pé da vida no começo, né? Tu sabe que eu fiquei bem revoltada, mas aí depois eu entendi que foi necessária essa pausa, assim, sabe? E a volta é muito difícil, né? Então, hoje eu acredito, assim, até para talvez na minha ignorância, vamos dizer assim, se eu pudesse hoje dar uma sugestão para quem faz exercício, mesmo que seja uma caminhada, cuida da liberação miofascial, sabe? Dá aquele tempinho, pelo menos que seja, não dá para fazer todos os dias, pega uma vez na semana e só fica fazendo liberação miofascial, assim, tira um tempo escutando uma música, porque é uma parte, é tipo uma meditação, né? E aí tu fica, mas parece tão bobo, mas que faz uma baita de uma diferença, sabe? Tu sente diferente quando tu vai fazer algum exercício, para mim na corrida, no pedal, eu sinto a diferença que dá a liberação miofascial. Talvez isso devesse entrar como já uma prática esportiva, a liberação miofascial. Tão importante. É uma questão assim, que a gente tudo é muito novo ainda, então a gente era acostumado a falar, por exemplo, hoje o aquecimento vai ser correr 10 minutos. Então não tem muito propósito isso, tu tem que primeiro preparar a tua articulação para correr esses 10 minutos. Exatamente. Né? Então a liberação miofascial entra como até alguns treinadores internacionais eles falam, a liberação miofascial nem é para fazer parte do treino, ela é uma parte completamente que é básica do processo, como respirar no treino. Então nem deve, por isso até nos treinos, eu sei que todo mundo odeia fazer no início, é um saco fazer no início. Eu também. Até começar a ver o benefício, aí todo mundo ama, compra equipamento, pede para eu fazer manual, porque sente o benefício realmente. E não só por essa questão que ajuda, como a gente estava falando, né, na questão da mobilidade, flexibilidade, mas questão de treinar força, a gente vê o nosso corpo com a maior definição muscular, a gente vai ter necessidade de manter aquela massa magra, que a gente sabe que por questões hormonais a gente vai perdendo ao longo da vida, na menopausa principalmente, por questões de capacidade cardiorrespiratória, agora nesse período de pandemia, a gente usando máscara ou depois que pegou Covid, a gente vê quantas pessoas, né, estão com déficit respiratório que a gente já percebe num treino. E a gente tem que ter essa necessidade, aos poucos, que vai fazendo exercício físico, o corpo vai pedindo mais. A mesma maneira, como tu comentou, né, Fran, sobre qual intensidade treinar, o que eu posso fazer ou não, para questões de dores abdominais,
quem tem muita cólica, o que eu indico mais são os exercícios aeróbios de moderada a baixa intensidade. Então, ou uma caminhada, ou um pedal, ou uma corridinha de leve intensidade. Agora, quem já tem enxaqueca, se fizer uma corrida, pode ser que aumente a pressão, pode ser que aumente a dor de cabeça. Então, tudo acaba dependendo de cada pessoa, né? O que a pessoa prefere. Até tu falou uma questão muito importante, a questão emocional, que eu nem cheguei nessa parte. Então, tem pessoas que às vezes vai querer dar uma caminhada na praia. Se for na esteira, não vai ser prazeroso, vai dar dor de cabeça. Se for na praia, só a questão de ver a natureza, respirar um ar puro vai ser muito melhor. Então, essas questões são bem particulares, assim, mas o importante é a gente conhecer as possibilidades de exercícios existentes para a gente entender qual que o nosso corpo, o que a gente gosta mais. A gente vê uma dificuldade muito grande em jovens, adolescentes, que não tem adesão a uma prática de exercício físico, já tem sobrepeso, né? Meninas já entrando nesse período de menarca, e aí já tem alteração hormonal, já tem alteração no próprio desenvolvimento, né, do corpo, e aí já começa o corpo, já não desenvolve de maneira natural, né, já começa a ter sobrepeso, porque tudo isso acaba, aquele boom que acontece, né, uma hora, com o sedentarismo, vem a resposta hormonal, o corpo, ele acaba sobrecarregando. Então, mesmo para o exercício físico, a gente tem que botar inúmeros esportes para a criança fazer, porque alguma coisa ela vai gostar. Então, a longo prazo, vai ser um adulto que já gosta de fazer exercício físico, porque o pior é depois da fase adulta. Exatamente, quando tu não cria o hábito, é tudo questão de hábito. Hoje se fala muito em hábito, né? E realmente é isso, tudo é uma questão de hábito. É que nem tu tomar café da manhã, é que nem tu escovar os dentes, é tudo uma questão de hábito. E que nem tu falou, é gradativo. Tu não precisa aquelas promessas de ano novo, né? Segunda-feira eu já vou começar pegando 50 quilos, eu vou correr 20 quilômetros, sabe? É umas coisas assim que é óbvio que tu não vai, tu pode até fazer naquela semana, mas depois tu vai parar, até porque uma coisa que até eu ia falar e eu acabei esquecendo, da questão que até também tinha alguém que perguntou, questão de dores no corpo, né? Aquela coisa, principalmente do ciclo menstrual, mas também isso é normal, a gente já ter dores no corpo, tipo, comecei a treinar na primeira semana. Óbvio que o teu corpo vai ficar dolorido, né? Porque tu vem de uma zona de conforto, tu vem sem fazer nada, e aí teu corpo tá dizendo, ele vai te dar alerta e dizer assim, vamos parar, meu, tô doído. Ele vai te auto-sabotar, né? Ele mesmo. De defesa. Exatamente. Então aí vai depender de ti continuar ou não. Para as mulheres, eu sinto muitas mulheres, ai não, me dói tudo, me dói até o cabelo. Vai doer. Vai doer na primeira semana, vai doer na segunda semana, na terceira já não tá doendo tanto, na quarta tu já... E quando tu vê já não tá doendo mais. Mas claro, se tu dá aquela pausa, e eu passei por isso agora há pouco tempo, aquela pausa assim, tipo, eu parei por conta de uma lesão, tive que dar uma baixada em tudo, do inverno, que eu não funciono no inverno, meu corpo não adianta, eu sou pessoa do verão, né? Mas eu já entendi isso, aquela coisa de entender como é que funciona meu mecanismo. Mas quando tu dá aquela parada, e pode ser um mês, tu para, quando tu volta, parece que tu perdeu 3 meses de treino. É impressionante. E aí tu te sente um pouco frustrada, né? Porque todo aquele trabalho feito, tu acha que foi bem ralo abaixo. Porém, quando tu retoma realmente de novo a tua rotina, tu já tem uma consciência, né? Vira de novo muscular. A memória, exatamente, vira a chave de novo e diz, opa, voltamos à ativa, então vamos voltar, né? Vai voltar as dores, vai, mas é bem menos do que daquela época. Então, o legal é tu criar uma rotina, escolher alguma coisa que nem tu falou, uma caminhada, né? Começa com uma caminhada, depois começa com um trotezinho, né? E vai, se eu não gosto de correr, vou dar só um trote, tá ótimo. Qualquer coisa hoje que acho que tu faça, saindo do sofá, saindo do parado, é válido, né? Independente
Antigamente era assim, ou tu tinha que correr, ou tu tinha que pedalar, né? E o resto não valia. Yoga, pilates, essas Ou coisas puxar não ferro. vale. Não vale, exatamente. Ou ainda, né, Bruna, que nem a gente teve a discussão entre atividade e exercício, né? Aham. E muita gente diz, eu não vou para uma academia, não vou treinar porque eu já limpo a casa, já limpo os vidros, né? Então, claro que isso é que nem tu me explicou, é uma atividade física, mas não é um exercício físico. Eu acho Isso. legal tu falar sobre isso. Isso, tem uma diferença, mas é bem comum, tá? A maioria das pessoas, como não são da área, assim como eu também, se eu entrar em outra área, eu vou ficar só viajando nos termos. Mas a gente costuma ver muito falar mais sobre atividade física. Atividade física é qualquer atividade que a gente vai fazer com o nosso físico, só que ela não tem uma prescrição, uma orientação, não tem um propósito de benefício para o meu corpo, diferente do exercício físico. Vou fazer um exercício periodizado, programado, ou por mim, se eu tiver consciência que eu vou fazer uma corrida para melhorar meu condicionamento físico, eu vou me destinar aquele tempo àquilo. Então, falando em exemplos, é uma atividade física, eu vou limpar a casa. É uma atividade física, já é um exercício físico, vou fazer um treino funcional, vou fazer um treino de corrida, vou fazer um pedal. Então tem uma diferença, e até é bom ter falado sobre isso. Eu tenho alunas, né, principalmente no modo presencial, agora eu estou treinando bem pouco no modo presencial, estou mais no online, mas eu tinha aluna que treinava comigo porque limpava a casa o dia inteiro e ficava cheia de dor na lombar, dor no ombro. Então, querendo ou não, tem força, né? Essa aluna específico tem muita força, mas ela tá usando aquela força de uma maneira inadequada, não tem nem como pensar em fazer certo durante todo aquele período que tá executando aquela ação. A mesma coisa no esporte também, a gente vai executar o tempo todo lá um saque no vôlei, um levantamento, todo o tempo repetindo o movimento, então eu vou acabar gerando uma lesão, né? Então, falando sobre atividade física em específico, ela treinava para não sentir mais dor no corpo, e justamente no exercício físico programado, periodizado para o objetivo dela, ela conseguia ter um corpo mais equilibrado para ir para a batalha, para o trabalho e não sentir dor nenhum desconforto, também fazendo uma atividade física. Claro, mas se fosse assim, os atletas não precisavam, só ficavam treinando, né? Não fariam uma preparação física para isso. Só entrava e jogava, né? Com certeza. E uma coisa que a gente não percebe, mas a lesão do atleta também é pelo movimento que ele mais faz, isso acaba sendo óbvio. Mas vou dar um exemplo para vocês, atleta de vôlei, que tá sempre empurrando o braço acima da cabeça, vai fazer um teste de mobilidade de ombro, vai ser a articulação que mais vai ser encurtada. Porque tá só repetindo esse movimento, o músculo acaba desenvolvendo essa região, mas aí, claro, se fizer um trabalho de preparação física, ele vai conseguir reverter o quadro. Mas de maneira natural, se for fazer só esse estímulo, o corpo vai ficar adaptado a fazer só esse estímulo. Por isso a preparação física, o exercício físico periodizado. Entendo, claro, isso aí. Bruna, das minhas perguntas, assim, que chegaram aqui das gurias, acho que era isso que eu tinha. Cara, eu acho que é muito importante e assim, eu vou babar um pouco teu ovo, porque, tipo, tu sabe que eu sou tua fã, né? Eu sou tua. Mas assim, agora vamos jogar confete um pouco, mas assim, eu sou uma pessoa bem exigente nessa parte, né? Quando trata o que eu vou fazer e os profissionais que eu vou escolher, né? Que nem eu falei no começo, a gente não se conhece pessoalmente, a gente nunca se viu pessoalmente, sempre foi, né, virtualmente. E eu te conheci através da Ângela, pelo perfil da Ângela, mas desde assim, e bate o feeling. Eu acho que a gente tem uma coisa que bate com a pessoa. E desde o começo bateu contigo, desde a primeira vez que a gente conversou, a seriedade